Hoje nós vamos falar sobre as lições do filho pródigo. Mas para que nós possamos entender essa pregação, nós temos que entender o que é essa palavra pródigo. Qual o sentido dessa palavra pródigo? Então ela é aquele que gasta sem gerenciar. Sabe aquela pessoa que não gerencia nada? Se ele ganha 100, ele gasta 110, é o pródigo. Aquele que esbanja, sem controle. Então, vamos abrir em Lucas, capítulo 15, versículo 20. Vamos ler 4 versículos. Amém? Estão prontos? Nós vamos ler já o retorno dele. Ele já retornando. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, veste-o. Coloque também um anel no dedo dele. Coloque também sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho gordo, para que comamos e nos alegramos. Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se ou alegrar-se. Amém? Deixa a tua Bíblia aí do lado. Se nós formos continuarmos lendo Lucas 15, Lucas 15 pode ser considerado o capítulo das coisas perdidas e achadas. Porque nós vamos ver ali, o primeiro que Lucas fala é a ovelha perdida. A ovelha perdida e achada. A dracma perdida e achada. E o filho pródigo, o filho perdido e achado. E nesse versículo, nós podemos extrair lições importantíssimas para nossas vidas. E uma delas é o perigo de sair da presença do Pai. É o perigo de sair da casa do Pai. E quem sai da casa, sai da presença. Primeiro a pessoa sai da presença, depois sai da casa. O perigo de sair da presença do Pai está em Lucas 15, versículo 12. Diz que o filho mais moço pediu aos seus pais os seus haveres e partiu para uma terra distante. Ou seja, ele pediu a parte dele. Ele pediu a parte que cabia a ele, na herança. E ele partiu, ele não quis ficar por perto. Ele foi para longe. Ele foi muito distante e lá dissipou todos os seus bens, ou seja, gastou. Gastou desordenadamente, gastou à vontade, gastou sem preocupação no amanhã. Ou seja, sem gerenciamento, sem controle algum. Gastou tudo. Então, meu irmão, o homem nunca pode querer se afastar da presença do Pai. Nunca. Eclesiastes 8, versículo 3 está escrito: não te apresses em sair da presença deles, nem persista em alguma coisa má, porque Ele faz tudo o que quer. Não é o que eu quero. Deus não faz tudo o que eu quero. Deus, Ele faz tudo que Ele acha que é bom na minha vida, na tua vida. Se nós falarmos, não, Senhor, o Senhor tem que me dar isso. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o que é melhor para mim naquela hora, o que é melhor para você nesta hora.
Então, conhecê-lo nos proporciona entendimento. Quando você conhece Jesus, te proporciona entendimento. E nos leva a compartilhar esse conhecimento com outras pessoas. Quando você lê a palavra de Deus e vem uma revelação para você, primeira coisa que você quer fazer é compartilhar com outras pessoas. Primeira coisa que você quer fazer é contar o que Deus falou contigo. Colocar as pessoas à parte, porque você sabe por que você veio. Você sabe quem te chamou. João capítulo 1, versículo 1. Fala sobre João Batista. As pessoas perguntavam quem era João Batista. Mas João queria que as pessoas soubessem quem era Jesus. Porque ele sabia quem o chamou. Ele sabia qual era o traçado dele nessa caminhada. Ele sabia que veio para anunciar o Salvador, a salvação. Quando fizeram essa pergunta para ele, quem ele era, perguntaram, você é Jesus? Ele falou, não sou Jesus. Então você é o Messias? Você é Elias? Também não. Então você é algum profeta? Ele respondeu claramente, não. Então conte para nós quem você é, para que nós possamos falar para aquelas pessoas que nos mandaram saber o que você pensa de você mesmo, o que você acha de você mesmo, ou o que você conta de você mesmo. Ele falou, eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai as veredas, os caminhos tortos. Foi para isso que ele veio. Foi para isso que ele veio anunciando Jesus. Anunciando a salvação, anunciando qual é a reta que a gente tem que tomar para encontrar essa pessoa que é Jesus. Então nós sabemos a nossa posição diante de Deus. E nós nos sentimos alegres quando nós podemos compartilhar o nosso conhecimento com outra pessoa. Porque nós fomos chamados para isso. Ir por todo mundo e pregar o evangelho é toda a criatura. Isso ficou para mim, para ele, para nós todos. Não é só para meia dúzia, é para nós todos. Porque nós sabemos o porquê que nós somos chamados. Bem, em Gênesis 4, versículo 16, está escrito, retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Retirou-se Caim da presença do Pai, da presença de Deus. É um perigo, meu irmão. É um perigo sair da presença do Senhor. Quando nós somos deixados a viver por nossa conta, a tendência é piorarmos. Quando nós somos deixados, vou falar mais uma vez, quando nós somos deixados a viver por nossa conta e risco, a coisa piora. Então o melhor, qual é o melhor? O que passa pela tua cabeça? Qual é o melhor? O melhor é estar na presença de Deus. Porque eu não vi ninguém ainda, ninguém, que esteja longe, fora da presença de Deus, pode até ter áreas na vida dessa pessoa que está bem, mas a vida espiritual está quebrada. E a conta, meu irmão, ela vai chegar. Mais cedo ou mais tarde essa conta vai chegar.
Então, a melhor coisa que nós temos que fazer é estarmos e continuarmos na presença de Deus, na presença do Senhor. Amém? Porque no Salmo 16, versículo 11, está escrito: na presença do Senhor, há fartura de alegria. Mas por que que o salmista fala isso? Na presença do Senhor, há fartura de alegria. Meu irmão, como crente, nós estamos certos que Deus jamais nos esquecerá. Como crente, nós temos a certeza que Deus jamais nos esquecerá. Então, isso é uma segurança. E a segurança me traz alegria. Porque eu nunca vi alguém inseguro ser alegre. Não vi, ainda não vi. Pode ser uma alegria falsa. Às vezes a pessoa toma umazinha para ficar alegre. Mas aquela alegria, meu irmão, é passageira. Aquela alegria depois de 2 horinhas acabou. Mas a alegria do Senhor, meu irmão, é uma alegria verdadeira. Porque você tem a certeza que Ele está contigo. Você está passando perrengue, está mal, mas você tem a certeza que Ele está com você. Isso nos produz uma alegria sincera, não uma alegria falsa. O perigo de trocar a casa do pai pelas bolotas dos porcos. De acordo com Lucas 15, versículo 14, o filho pródigo desejou comer as bolotas que os porcos comiam quando trocou a fatura de pão da casa do seu pai por viver dissolutamente, por viver à vontade, por viver à deriva. Essa é a verdadeira frase. Ele estava vivendo do jeito que ele bem queria. O homem, o filho mais moço, ele não somente, com essa atitude dele, ele naufragou. Muitas vezes nós tomamos decisões erradas na nossa vida. Ele não somente naufragou, mas ele naufragou e submergiu, ele foi lá para o fundo. Muitas vezes nós tomamos decisões erradas nas nossas vidas. E quando nós estamos lá no fundo, é mais difícil. É mais difícil a gente voltar à tona. Então, meu irmão, continue na presença do Senhor. De acordo com Ruth, capítulo 1, versículo 1, o grande erro de Elimeleque e Noemi foi sair de Belém. O que quer dizer Belém? Casa do pão. Para habitar na terra de Moabe. Quem conhece a história de Noemi, contada lá em Ruth? Todos nós conhecemos. Essa mulher e o seu marido saíram de Belém para Moabe. E seus 2 filhos. Quando chegaram lá em Moabe, o marido morreu. E os 2 filhos casaram com mulheres moabitas. Também os 2 filhos morreram. E uma mulher viúva, naquele tempo, ela estava predestinada a passar fome. Então, meu irmão, ao enfrentarmos tempos difíceis, não tomemos decisões precipitadas. A pior coisa que tem é tomarmos decisões precipitadas.
eles tomaram decisões precipitadas, não aguardaram o tempo que Deus fornecesse pão em Belém. Eles saíram antes. Eu nunca mais vi ele, faz mais de 10 anos. E um rapaz que trabalhava com a gente, ele falou, olha, eu vou pedir as contas. Falou para mim, eu vou pedir as contas do trabalho. Eu falei, mas por quê? Deus me falou, e Ele está colocando uma lojinha na minha mão. Eu pensei comigo, se Deus falou, né? Vai em frente. Aí essa pessoa, 3 anos eu encontrei com ele novamente. Falei, e aí fulano, como é que está a loja? Ele olhou para mim e falou, Deus mandou eu fechar a loja. Aí, sabe, aquela coisa que veio assim, e eu engoli de novo. Não, Deus mandou eu fechar a loja. Porque Ele falou para mim arrumar outro trabalho. Irmão, agir precipitadamente. Quando Deus fala, a palavra se cumpre. A palavra se cumpre. Ele ouviu outra voz, não foi a voz de Deus. Porque Deus jamais ele vai falar para um filho seu, ó, sai daqui e abre aquilo ali. Agora, fecha isso aí. Volta de novo. É difícil você voltar para o mesmo emprego que você está. Ainda mais no ógimo, que tem que ter a carteira. Agir precipitadamente, meu irmão, é ruim. Em Êxodo 23, versículo 25, está escrito, servirás ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirado vosso meio as enfermidades. Servirás ao Senhor vosso Deus, Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e ainda tirará do nosso meio a enfermidade. Nós fomos chamados, meu irmão, para manter um estilo de vida. Mas esse estilo de vida que agrade a Deus. Não é aquele estilo de vida meia boca. É um estilo de vida que vai agradar a Deus. Foi para isso que nós fomos chamados. Para obediência. E quando você tem a tua fé e a tua obediência, Deus opera por completo na nossa vida. Mas continue na presença de Deus, meu irmão. A decisão acertada de regressar à casa do Pai. Ele tomou uma decisão. A melhor decisão que ele tomou na vida dele foi essa. E quantas pessoas tomam essa decisão de voltar à casa do Pai? A decisão mais acertada daquele que saiu é voltar. Muitas vezes as pessoas não voltam por orgulho, não voltam talvez por vergonha. Mas a decisão acertada é voltar. Como um pai nessa história, como o pai do filho pródigo nessa história, Deus espera pacientemente que as pessoas recobrem o seu juízo e volte.
Muitas pessoas saíram, meu irmão, por algum motivo bobo, saíram. Estão se alimentando de quê? Conhecereis a palavra e a palavra vos libertará. Uma coisa é ler, outra coisa é ouvir. Quando Jesus falou para Pedro, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Então, meu irmão, quando nós estamos na presença de Deus, com obediência e com fé, pode se levantar o que quiser. Jesus falou, eis que te dei ordem para pisar em serpentes e escorpiões. E se tomarem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. E colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Mas como que nós devemos fazer isso? Na careta, na cara limpa? Não, cheio da presença de Deus. Cheio do Espírito Santo, meu irmão. Porque não é de qualquer jeito. E a gente vai para a luta. É revestido. Amém? Sabe, quando Deus mandou João escrever a carta ali, uma carta foi para a igreja de Laodiceia. Uma carta foi para a igreja de Laodiceia. E Deus chamou aqueles irmãos de mornos espirituais, por quê? Estavam compromissados com a vida que levavam. Eles não tinham tempo nem ânimo para buscar a presença de Deus. Quantas pessoas nós vemos assim? Quantas pessoas que saíram da igreja e não tem mais força para voltar por isso? Por causa disso, não tem mais força, não tem ânimo. Mas Deus, Ele sempre está com os braços abertos. Jeremias 18. O Senhor fala assim, como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão. Quanto mais tempo passar, o barro vai endurecer. Quanto mais tempo passar, não vai dar mais liga, vai ter que quebrar, vai ter que esmiuçar. O barro é assim. O barro, se você demorar muito tempo, se ele for para a fornalha, ele seca, você não consegue amassar mais ele. Então, quanto mais a pessoa ficar longe da presença de Deus, ele vai endurecendo. Ele pode se dar bem em algumas áreas da vida dele. Mas na área espiritual ele está quebrado, meu irmão. E a conta vai chegar. A conta chega. Um dia nós vamos ser cobrados. Um dia Deus colocou, Ele falou, eu te coloquei isso na tua mão. Eu coloquei essa dracma na tua mão. O que você fez dela? Você jogou na gaveta? Você nem se importou em multiplicá-la? Nós sabemos por quê. E por quem nós fomos chamados. O filho pródigo teve uma nova atitude. Levantar-me-ei e irei encontrar com meu pai. Mas em Tiago 4, versículo 8 está escrito, chegai-vos a Deus, e Ele os chegará a vós. Então nós, eu e você,
Nós temos que chegar a Deus. Deus ama todos. Nenhum de nós é excluído. Mas cada um de nós temos que nos chegar a Deus. E Ele se chegará a nós. Então, humilhar perante o Senhor é reconhecer que o nosso valor vem somente dEle. O que estava acontecendo com o filho pródigo? Ele sabia que na casa dele, o pai dava valor para ele. No entanto, lá onde ele estava, ele mal estava conseguindo comer o resto dos porcos, as bolotas que eram entregues para os porcos, a comida dos porcos. Então, meu irmão, na casa do Senhor, nós somos reconhecidos como filho. O filho pródigo teve um arrependimento sincero. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Mas em Atos 1, versículo 9 está escrito: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Arrepender. Eu não posso me arrepender e continuar andando naquele caminho. Se eu sair daqui de carro, eu vou para uma cidade que eu conheço, Bauru. Eu vou para Bauru agora. Se eu passar da entrada de Bauru, o que eu tenho que fazer? Eu pego o Castelo, vou embora. Passo 10 cidades para chegar lá. Mas se eu passar por Bauru, o que eu tenho que fazer? Retornar. Fazer o retorno. Eu não tenho como prosseguir naquela pista, naquela estrada, que eu nunca vou chegar em Bauru. Então, para mim chegar em Bauru, eu tenho que fazer o retorno. Converter. A Bíblia fala claramente. E arrepender. O filho pródigo mostrou indignação e quebrantamento, quando ele falou: já não sou digno de ser chamado seu filho, mas trata-me como um dos seus trabalhadores. Salmo 51, 17 está escrito: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Esse é o sacrifício para Deus, um espírito quebrantado. Muitas pessoas se sacrificam, meu irmão. Mas Deus está falando: olha, o sacrifício é esse. Um coração quebrantado e contrito, Deus jamais vai desprezar. Deus jamais vai desprezar. Então, se verdadeiramente nós quisermos parar de pecar, esse é o sacrifício que Deus recebe. Um coração sincero, um coração quebrantado e contrito. Na presença de Deus, as portas se abrem, meu irmão. A alegria do pai receber o filho de volta. Imagina um filho perdido quando entra na casa do pai. O texto de Lucas 15, versículos 20, afirma que o pai muito se alegrou com o retorno do filho pródigo. Ele devolveu todos os seus privilégios de filho que ele tinha antes. Por quê? Porque ele voltou de qualquer jeito? Não. Ele voltou com o coração quebrantado, meu irmão, na presença do Pai. Então, quando a pessoa volta com o coração quebrantado na presença do Pai, tudo o que ele tinha antes será dado de volta. Ele não tem que começar um processo.
porque ele foi do jeito que o Senhor quer que nós nos apresentamos diante dele. O pai proveu a melhor roupa para o filho pródigo. Zacarias 3, o Senhor disse a Josué: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te revestirei de fino traje. Ou seja, tudo que nós temos é nos arrepender. Tudo que nós temos que fazer é nos arrepender. Um arrependimento qualquer, não sincero. Coração quebrantado na presença de Deus. Esse que ele reconhece. Que as nossas fraquezas nunca devem ser usadas como justificativa. Nunca. Então, pai, eu pequei porque fulano me falou isso. Eu pequei porque eu ouvi alguém falar isso. Justificativa, meu irmão. Justificativa na presença de Deus. Se Ele me conhece de todo jeito, Deus te conhece de todo jeito. Antes de nós nascermos, o Senhor já nos conhecia. Como nós vamos contar piadinha para Deus? Tem como? O pai mandou colocar um anel no dedo do filho pródigo. Em Ageu 2, capítulo 23, está escrito: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, meu irmão? Então nós, como o anel era um reconhecimento de quem aquela pessoa era, para quem aquela pessoa servia. O anel era um timbre, era uma espécie de selo. Quando ele selava aquilo ali com o anel, ele sabia quem era essa pessoa, ou para quem essa pessoa estava servindo. E o Senhor fala para nós: olha, vocês para mim são como um anel de selar. Nós somos embaixadores, meu irmão. Nós temos título. O embaixador, ele representa o Brasil como? Ele vai para vários outros lugares, vários outros países, representar o Brasil. O embaixador do Brasil, embaixador de outro país, vai para todos os lugares representar aquele país dele. E o Senhor nos deu um anel. E esse anel, essa marca, só o nosso adversário, ele vê, mais ninguém. Você tem um anel, você tem a marca, você representa alguém. E nós representamos Cristo na terra, nós somos embaixadores de Cristo. Então, quando alguém fala, o embaixador, que o país dele é tal coisa, ele não aceita. Então, nós estamos aqui para defender o Evangelho, defender Cristo, porque nós somos um embaixador de Cristo. Nós estamos aqui na terra. Aqui, meu irmão, pertence ao maligno. Nós somos estranhos. Nós somos estranhos. Quando ele ora a tua marca, sabe aquela obediência, aquela fé, não é só marca. Tem que ter mais coisa. Tem que estar mais carimbado. Quando ele vê essa marca, ele treme. Ele treme porque ele sabe que você é o embaixador. Ele sabe que o Senhor já te deu o poder. O poder está nas nossas mãos. Um fósforo, ele tem poder de pegar
fogo numa floresta. E você tem poder na tua mão. Quando Jesus falou, eis que te dei poder para pisar em serpentes e escorpiões. Então nós temos esse poder. Esse poder está na minha mão. Esse poder está na tua mão. Porque nós sabemos o porquê nós estamos aqui. O pai muito se alegrou com o retorno do filho pródigo. Sofonias 3, versículo 17, está escrito: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se alegrará em ti, renovar-te-á no seu amor e regozijará em ti com júbilo. Aleluia. Alegria, meu irmão, é o resultado de permitirmos que Deus esteja conosco. Quando nós permitimos que Deus esteja conosco, é uma alegria. Nós temos a certeza, passe o que passar, nós temos a certeza que Ele está conosco. Isso aí, nada paga. Bem, Deus ainda é o pai do filho pródigo. Ele continua sendo o pai do filho pródigo, porque Deus é amor. E Ele está de braços abertos para receber a todos. A todos. Venha como está. A palavra de Deus diz, venha como está. Porque todos nós somos pecadores, todos. Se eu falar que não sou pecador, eu já estou mentindo aqui em cima do altar. Todos nós. E o Senhor fala, venha como está. O que vai nos transformar é o Espírito Santo. Então deixe Ele te transformar. Se você ainda não foi agraciado, presenteado, por isso, Jesus falou lá, em Atos, vou para os céus, eu preciso ir agora. Mas para onde eu vou, vocês não poderão ir, por enquanto. Mas não vos deixarei só. Enviarei o Espírito Santo do Pai para estar convosco. Essa é a promessa. Mas nós temos que buscá-lo. Nós temos que, se eu falar para você, ó, tem R$100 lá na tua conta. Para você pegar esses R$100, você tem que fazer o quê? Não pode usar Pix. Você tem que ir lá no banco para pegar esses R$100. Para você ter o Espírito Santo, meu irmão, você tem que se entregar. Se entregar, só isso. Coisa mais simples que tem. É como tomar um gole de água. Se entregar. Só isso. Um coração contrito, quebrantado. João 6,37, Jesus disse, todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim. E aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Ele falou, aquele que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Irmão, fique tranquilo. Fique tranquilo. Venha como está. Ah, pastor, mas eu tenho vício, eu ainda fumo, eu ainda faço isso, eu ainda faço aquilo. Meu irmão, venha como está. Quem vai te transformar é o Espírito Santo de Deus. Não sou eu. Eu não tenho essa capacidade de transformar ninguém. Mas Deus tem. Deus tem. Porque um dia eu era todo errado.
Mas eu obtive esse perdão. Eu obtive esse perdão. Eu vim como eu estava. Mas não permaneci como eu estava. Esse que é o problema. Essa que é o X da questão. Nós não podemos permanecer como estávamos. Mas a palavra é bem clara. Venha como está. Amém? Quem creu na nossa pregação, meu irmão, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Como pecadores que somos, enquanto o louvor vai adorar o Senhor, nós vamos nos ajoelhar diante da presença do Senhor. E se você tiver, porque todos têm, todos, eu tenho, acho que não tem nenhum que não tem nada para falar para Deus hoje. Você vai se ajoelhar aí no teu lugar e vai conversar com Deus.